Nos termos do requerimento 581/2020, de autoria do deputado Luciano Bispo, foi convidado a esta casa o professor Dr. Jorge Carvalho do Nascimento para discorrer sobre o bicentenário da Independência de Sergipe. Após a explanação do convidado, os senhores deputados que desejarem poderão fazer suas intervenções. Com a palavra, professor Dr. Jorge Carvalho. Bom dia. Eu quero agradecer à Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe o convite para estar aqui hoje. Quero fazer meu registro de agradecimento ao deputado Luciano Bispo, presidente desta casa, pelo fato da Assembleia Legislativa ter assumido, mesmo com as dificuldades que a pandemia impõe a todos nós, a responsabilidade de celebrar o bicentenário da emancipação política do Estado de Sergipe. Quero registrar a importância da iniciativa tomada no início deste ano pelo deputado Irã Barbosa, quando propôs ao plenário que o Poder Legislativo organizasse uma programação de celebração das comemorações do bicentenário do Estado de Sergipe e registrar que isto foi aprovado por todos os senhores deputados e as senhoras deputadas, e registrar também, como pesquisador da história de Sergipe, como cidadão, que esse trabalho, mesmo com as dificuldades do período da pandemia, tem sido tocado com muita responsabilidade e com o apoio de pessoas como o doutor Roberto Bispo, diretor-geral da Casa, o doutor Igor Albuquerque, que preside a comissão do Bicentenário, o doutor Irineu Fontes, da Escola do Poder Legislativo, a doutora Andréa Azevedo, da Assembleia Legislativa. Acho que são importantes esses registros, porque o Poder Legislativo está celebrando o bicentenário do Estado de Sergipe. E nada melhor para celebrar do que lembrar o significado. O bicentenário da emancipação política de Sergipe registra, na verdade, a celebração do momento fundador deste espaço geográfico que ganhou identidade, que imprimiu as marcas de uma cultura que nos é própria e é distintiva e que acho que nós podemos muito bem designá-la, como temos designado, de sergipanidade. O espaço que nós chamamos de Sergipe, o nosso espaço, nasceu institucionalmente como capitania do Reino de Portugal. Se expandiu como província do Império do Brasil e se consolidou na condição de um importante Estado-membro da República Federativa do Brasil. Frequentemente, os estudiosos da história de Sergipe costumam apontar a posição tomada por alguns senhores de terra de Sergipe, quando da Revolução Pernambucana de 1817, como sendo a principal causa para a criação da capitania de Sergipe del Rei em 8 de julho de 1820. É inegável a contribuição deste episódio na tomada de decisão pelo rei Dom João VI, concedendo autonomia a 3 novas capitanias do Reino de Portugal: a capitania de Sergipe, a capitania de Alagoas e a capitania do Rio Grande do Norte. Todas ganharam autonomia naquele mesmo período e, naturalmente, pela influência que teve na história do Brasil o episódio da Revolução Pernambucana de 1817. Todavia, se a gente quiser entender por que Sergipe se separou da Bahia, é pouco achar que é a Revolução Pernambucana que explica a nossa história. Na verdade, não é este o fator único, nem o fator principal. Há outros fatores que a gente precisa discutir e conversar sobre eles. Para compreender a criação da capitania de Sergipe, a gente precisa analisar alguns eventos que aconteceram no Brasil, nos territórios que hoje correspondem a Sergipe e que correspondem à Bahia,
né, entre a chegada de Dom João VI ao Brasil, em 1808, e a proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro, em 1822. Vamos primeiro pensar um pouquinho sobre a chamada Revolução Pernambucana e por que ela é importante e contribui para essa posição que o rei Dom João VI tomou. A Revolução Pernambucana de 1817 é também conhecida como a Confederação do Equador. A revolta não se alastrou pelo território de Sergipe, compreendido entre a margem direita do Rio São Francisco e a margem esquerda do Rio Real. A Revolução Pernambucana se alastrou por todo o norte do Brasil. Isso que hoje nós chamamos de Nordeste, na época era chamado de o Norte do Brasil, não é? E a Revolução Pernambucana parou no Rio São Francisco, não chegou aqui. Ou seja, Sergipe foi muito importante na estratégia de defesa do rei Dom João VI, na estratégia de defesa que foi organizada na Bahia pelo governante da Bahia à época, que era o Conde dos Arcos. O brigadeiro Luiz Antônio Machado era o capitão-mó de Sergipe. Luiz Antônio Machado foi o último capitão-mó de Sergipe. Ele governou entre 1814 e 1821 e tomou as medidas necessárias para colocar em prática a estratégia do Conde dos Arcos para evitar que a revolta de Pernambuco ultrapassasse o Rio São Francisco e chegasse a Sergipe. Os líderes da Revolução de Pernambuco perceberam que em Sergipe não havia condições para a revolta prosperar. Primeiro, os grandes proprietários de terra sergipanos, os senhores, não formaram na sua geração de filhos, de descendentes, pessoas letradas o suficiente, eram pessoas experientes, capazes de administrar os negócios. Alguns poucos formados em Coimbra, mas não havia uma massa de intelectuais e de pessoas entusiasmadas com o movimento do liberalismo que dominava a Europa, que dominava a América do Norte e que foi responsável por muitas revoluções que aconteceram naquele momento. Da mesma maneira, em Sergipe, no início do século XX, ainda não havia uma burguesia comercial muito forte que tivesse interesse suficiente para abraçar uma revolução que defendia a República. Na verdade, nossa economia era formada principalmente pelos grandes proprietários de terra, plantadores de cana e proprietários de engenho, produtores de açúcar, né, que davam sustentáculo à economia sergipana. Secundariamente, vinham os criadores de gado, que já fora o principal produto da economia, mas que já não era mais, e depois é que vinham os comerciantes e outras categorias de pessoas que viviam no espaço urbano. A Revolução de Pernambuco, de 1817, conhecida como Revolução dos Padres, tinha dentre os seus líderes uma figura conhecida na história do Brasil, que era o Frei Caneca. E essa revolução eclodiu em março de 1817. Eles eram maçons, os revolucionários, eram defensores do movimento iluminista europeu e combatiam a monarquia portuguesa. Eles diziam que a família real que se transportou para o Brasil em 1808 e a corte que ela instalou no Rio de Janeiro custava muito caro para a economia brasileira. Por isso, eles queriam a independência do Brasil e faziam a defesa da organização de uma república, né? Era uma revolução apoiada, na época, pelo cônsul dos Estados Unidos da América no Recife e também por alguns oficiais franceses do exército de Napoleão Bonaparte, que havia sido vencido, e o próprio Napoleão, naquele momento, estava preso na ilha de Santa Helena. Diante do movimento daquela revolta, os proprietários rurais sergipanos, os proprietários de terra, entraram em pânico. Eles temiam
que a situação das pessoas mais pobres de Sergipe pudesse afetar aquela situação. Era uma situação inquietante. Naquele momento, Sergipe, naquele ano de 1817, Sergipe convivia com a escassez de gêneros alimentícios, principalmente para as pessoas mais humildes e principalmente a farinha de mandioca, que era um produto muito importante em função da seca com a qual os sergipanos conviveram até 1816. A seca que dominou o nosso território até 1816 fez com que a produção agrícola caísse e houvesse escassez de farinha de mandioca, que era o principal produto na mesa das pessoas mais pobres. Ora, esse quadro fez com que os proprietários rurais, com medo de que as pessoas com fome aderissem à revolta dos pernambucanos, se reunissem com as autoridades da Bahia e oferecessem às autoridades baianas ajuda para combater os revolucionários. Forneceram homens para formar nas tropas do Exército Real e também montarias para viabilizar o combate. Foram muitos os prejuízos que essa Revolução de Pernambuco causou ao rei Dom João VI. Não é? Primeiro, ele estava prestes a ser aclamado rei de Portugal e do Brasil, não é? E essa aclamação, essa coroação foi adiada em função da revolta. E a princesa Leopoldina da Áustria, que estava prestes de vir ao Brasil para casar com Dom Pedro, filho de Dom João, que foi nosso primeiro imperador, a viagem dela foi muito atrasada. Dona Leopoldina demorou muito a chegar, porque se aconselhou que ela não iniciasse a viagem com a Revolução de Pernambuco em curso. A família real ficou indignada com o quadro e retaliou muito duro. 14 revolucionários, os líderes, foram condenados à morte por enforcamento, por esquartejamento e por fuzilamento, e algumas centenas deles morreram tanto em combate como nas masmorras em que foram jogados. Na verdade, todos acusados do crime de lesa majestade. E, além disso, o imperador, né, dentro desse pacote de retaliação, também contribuiu para que ele decidisse, né, dar autonomia a 3 capitanias para reduzir o poder de influência de Pernambuco. Ele deu autonomia a Sergipe, a Alagoas, que Alagoas foi um pedaço do território de Pernambuco que ele desmembrou, e deu autonomia ao Rio Grande do Norte. E, além disso, as terras que hoje correspondem ao oeste do estado da Bahia eram terras que pertenciam a Pernambuco, e ele retirou essas terras de Pernambuco como retaliação pela revolta de 1817. A gente já viu que essa revolução, a Confederação do Equador, foi importante, contribuiu, né, para as decisões tomadas pelo imperador. Mas essa explicação é pouco. Isso sozinho não explica. É necessário que a gente considere a economia da época e também o quadro político, porque eu sou daqueles que assumem o entendimento de que foram as condições econômicas e políticas do período que levaram o imperador a tomar, que levaram o rei a tomar a decisão. Na verdade, talvez a Revolução Pernambucana tenha sido a gota d'água. Há um crescimento muito grande, muito significativo da quantidade de trabalho sobre história de Sergipe nesses primeiros 20 anos do século XXI. Até o final do século XX, a gente tinha 2 estudos importantes que todos nós buscávamos e ainda continuamos a buscar. Ainda é importante que continuemos a buscar para entender a história de Sergipe nesse momento. É o livro de Felisbelo Freire, História de Sergipe, é o livro da professora Maria Tetes Nunes, Sergipe Colonial.
esses dois livros, Sergipe Provincial, perdão, né? O colonial também ajuda um pouco a entender o período antecedente, mas o Sergipe Provincial é importantíssimo. O livro de Felisbelo Freire foi publicado em 1891. O livro de Tétis Nunes, publicado no ano 2000. Mas, agora, no começo do século XXI, outros estudos estão surgindo. E eu gosto muito do estudo da professora Edna Maria de Matos Antônio. A professora Edna Maria de Matos Antônio fez uma tese na Unesp, defendida em 2011, que tem como título A Independência do Solo que Habitamos, Poder, Autonomia e Culturas Políticas na Construção do Estado Brasileiro. Ela estuda a situação de Sergipe entre 1750 e 1831. Ora, veja, nós vimos pela descrição que eu fiz até agora que eram muitas as dificuldades que se abatiam sobre as pessoas mais pobres de Sergipe no início do século XIX. Todavia, isso não quer dizer que Sergipe era pobre. A capitania de Sergipe vinha enriquecendo visivelmente, né? No início do século XIX, desde a segunda metade do século XVIII, era visível a expansão dos vistosos canaviais nos produtivos vales dos rios Sergipe, Cotinguiba, Vaza Bahia, Piauí, onde as terras de massapê eram abundantes, ricas, e a plantação de cana-de-açúcar prosperou. Terras próprias para cultivar cana-de-açúcar. Da mesma maneira, cresceu economicamente e politicamente o poderio dos senhores de terra. Eles não conheciam limites no seu poder, o que transformou o território sergipano em uma região na qual o Estado era um grande ausente. Cada senhor proprietário de terra era a autoridade máxima na região da sua influência, né? Eles decidiam sobre tudo, né? E os crimes, inclusive, eram abundantes e recorrentes e permaneciam impunes. Em 1809, o capitão-mor Manuel Inácio de Moraes Mesquita Pimentel enviou uma correspondência ao conde de Linhares, o ministro da Guerra e dos Estrangeiros, que retrata bem a situação de Sergipe naquele momento. Disse ele: esta capitania de Sergipe del Rei deve igualmente separar-se e não ser subordinada à capitania da Bahia. Dessa subordinação demanam a decadência desta capitania e vivem os sergipanos como desalentados, em desconsolação desta capitania de Sergipe, que pode ser uma das melhores e que mais interessa o Estado e a Real Fazenda. Ou seja, ele está dizendo: Sergipe produz muito, Sergipe tem um povo que está revoltado e Sergipe tem uma economia rica que pode render muito para o Tesouro Brasileiro. Produz muito. Do ponto de vista político, portanto, como assinalou no relatório que fez a Dom João VI, o nosso primeiro governador, Carlos Burlamac, alguns movimentos pleiteavam a independência de Sergipe desde a primeira metade do século XIX. Ou seja, não era novidade, desde o século XVIII, não era novidade aquele movimento de 1817 que levou o rei a assinar a Carta Régia. A demanda pela independência de Sergipe vinha desde o século XVIII. O quadro de posições dos políticos brasileiros entre 1808 e 1820 é de uma complexidade muito grande, e esse quadro nos ajuda também a entender as causas da autonomia de Sergipe. Primeiro, havia um grupo que desejava fazer do Brasil um Estado nacional independente, um Estado que se confrontava, né, com os interesses de Portugal. Esse grupo também era um grupo que se opunha àqueles que queriam manter o Brasil na condição de uma colônia portuguesa. E
quando a gente olha dentro desse grupo os políticos da Bahia e os do território de Sergipe, a gente percebe que no contexto do problema da independência do Brasil, se coloca a independência de Sergipe. A independência é entendida dentro do embate na Bahia. Grupos ligados aos portugueses que não desejavam a independência do Brasil e que lutavam contra a independência de Sergipe, e havia, tanto na Bahia como em Sergipe, grupos e lideranças políticas que defendiam um Brasil independente e um Sergipe independente. É importante a gente observar que a independência de Sergipe, a emancipação política de Sergipe, está situada nesse ambiente de luta pela independência do Brasil. O primeiro governador da capitania de Sergipe, Carlos Burla Marque, depois que Dom João VI faz a Carta Régia de 1808, era português de nascimento. E não obstante a sua fidelidade à realeza, ele se identificava com os interesses dos brasileiros que defendiam a independência nacional. Antes de governar Sergipe, Burla Marque administrou com sucesso a capitania do Piauí. Alguém pode me dizer, mas como? Se ele era ligado ao rei Dom João VI, como é que ele tinha interesse na independência do Brasil? Eu direi, não esqueçam que Dom João VI, ao regressar a Portugal, deixou aqui o seu filho como príncipe regente, e há uma famosa frase que está na literatura histórica, na qual ele teria dito ao filho: Pedro, coloca a coroa do Brasil sobre a tua cabeça antes que algum aventureiro o faça. Ou seja, não era estranho que na corte ligada ao rei Dom João existissem pessoas que desejavam ver um Brasil independente e mantendo boas relações econômicas e políticas com Portugal. Após a nomeação de Carlos Burla Marque, logo depois da Régia de 1808, e antes que ele viesse tomar posse do governo, nas condições de dificuldade da época, ele só veio tomar posse em 1821, não é? Mas aí, antes de vir para Sergipe, ele se reuniu com o Conde da Palma, na Bahia, e requereu, o Conde da Palma era o governador-geral da Bahia, ele requereu 100 homens para organizar minimamente uma tropa regular de segurança, requereu que era necessário organizar uma milícia sergipana, requereu que era necessário defender o litoral e para isso precisava de canhões, peças de artilharia, requereu a necessidade de organizar uma junta da fazenda, e talvez este tenha sido o seu maior problema, porque ele queria organizar uma junta da fazenda para fiscalizar a produção dos engenhos e para arrecadar os recursos do Tesouro Público, já que considerava que a sonegação era muito elevada. E era, não é? Veja, e ainda ele assinou com o Conde da Palma, um pacto que transferia para a fazenda de Sergipe, toda a renda que a Bahia havia oferido com os produtos de Sergipe em janeiro de 1821, já que ele veio tomar posse em fevereiro de 1821. E destacou ainda que era necessário instalar uma secretaria de governo para organizar a administração. Pediu ainda que com ele viesse para Sergipe um médico cirurgião e um farmacêutico com a sua botica, com a sua farmácia. Burla Marque não sabia que ele não ia conseguir executar o seu plano, e que o seu governo ia durar menos de um mês, menos de 30 dias, ele governou Sergipe. Chegou a São Cristóvão no dia 19 de fevereiro e foi empossado no dia 20 de fevereiro de 1821. A Câmara de São Cristóvão recebeu Burla Marque com muito entusiasmo, fez festa na sua chegada, o ambiente foi festivo, entregou a ele, no momento da posse, um bastão de ouro encastoado em cana da Índia. Na igreja da Vitória foi celebrado um Te-Deum com fogos de artifício, ou seja, uma grande festa, e menos de 30 dias depois, em 18 de março, Burla Marque foi deposto
por uma tropa enviada da Bahia para cá com 200 homens para depô-lo, não é? Burla Marques partiu da Bahia para Sergipe no dia 9 de fevereiro. Chegou aqui dia 18. Um dia depois que ele iniciou a viagem em Salvador, começou o levante das tropas do Forte de São Pedro, comandadas por Manuel Pedro de Freitas Guimarães. E, além disso, começou uma agitação popular. A agitação popular comandada por um grande orador, um grande jornalista, um grande médico, que foi Cipriano Barata. Ora, a Bahia havia aderido à revolta que havia começado anteriormente, no ano anterior em Portugal, conhecida como Revolução do Porto. A Revolução do Porto era os comerciantes portugueses que, com a família, a partida da família real para o Brasil e a abertura dos portos brasileiros, esses comerciantes portugueses começaram a empobrecer, porque a mercadoria saía para o Brasil. Abriu os portos de Portugal, o que encarecia as mercadorias. E os comerciantes dos portos da cidade do Porto, em Portugal, se revoltaram e exigiram, dentre outras coisas, a volta de Dom João VI para Portugal. A Bahia aderiu aos comerciantes lá de Portugal. O Conde da Palma, que era o governador da Bahia, foi obrigado a se retirar do governo. A Câmara Municipal de Salvador declarou o apoio à Junta de Lisboa e designou uma junta provisória de governo independente da Bahia, independente da realeza instalada no Rio de Janeiro. E essa junta determinou que Burla Marques deixasse o governo de Sergipe, né? Não governasse Sergipe. Os constitucionalistas que haviam assumido em Portugal, ou seja, os da Revolução do Porto, eles queriam a volta do rei e queriam uma constituição para enquadrar o rei dentro da Constituição, né? Eles assumiram o poder no final do governo supremo do reino, convocaram eleições às cortes e com o objetivo e pretendiam que essas cortes elaborassem uma Constituição e exigiram o retorno de Dom João a Portugal, o que aconteceu no dia 26 de abril de 1821. Ou seja, foram graves as consequências desse movimento lá em Portugal para a política brasileira e para Sergipe, porque Sergipe, que havia sido recebida a autonomia pela Carta Régia de 8 de julho de 1820, né, perde a autonomia com as decisões tomadas pela Junta da Bahia. Ora, essas consequências, né, na política brasileira faz com que se estabeleça um pacto estranho. O pacto das lideranças portuguesas que viviam no Brasil com alguns brasileiros que desejavam a independência. Por que isso lá na Bahia? Porque tinha um problema que a gente precisa considerar. Era que as lideranças baianas não queriam perder a renda que Sergipe proporcionava, né? Em Sergipe, Burla Marques, já empossado, buscou garantir a liberdade da circulação comercial, a saída das embarcações carregadas com mercadoria e passou a fiscalizar os portos da Cotinguiba, da Estância, de Itapuranga da Ajuda, com os fiscais da fazenda que ele criou. E isso foi fatal para que ele perdesse a governabilidade, já que desagradou em cheio os senhores de engenho, desagradou em cheio os produtores de açúcar. Era esse o temor dos senhores de terra com a independência de Sergipe. Ou seja, os grandes líderes da economia sergipana, na época, em 1820, não desejavam um Sergipe independente. Não desejavam um Sergipe independente da Bahia, porque, sob o entendimento deles, o governo lá em Salvador e eles aqui era extremamente vantajoso, porque o governo não tinha mecanismos de exercer controle sobre a economia para tributar, o governo não tinha mecanismos
para exercer o poder de polícia, e esses senhores eram o poder econômico, o poder político, o poder administrativo, e muitas vezes tomavam decisões judiciárias dentro das suas propriedades. A polícia e outros agentes do Estado não ousavam transpor a cerca dos engenhos e das fazendas para exercer nenhuma ação fiscalizatória que desagradasse os senhores proprietários de terra do período. O desagrado era grande, ou seja, esses senhores temiam a ação de e conspiraram a aberta ação. Estavam na vila de Santa Amaro das Brotas, que era a sede dos negócios políticos e econômicos do Vale do Rio Cotinguiba e do Rio Cotinguiba e Japaratuba, e na vila de Santa Luzia do Itanhi, que era outro grande polo produtor de açúcar, né, e que era a sede dos interesses políticos e econômicos dos vales do Rio Real, do Rio Piauí, né, e do Rio Vaza Barris, de tudo que se escoava pelos portos de Itapuranga e pelo porto de Estância. Eram os principais polos de conspiração, e os seus líderes principais eram o José Pinto de Carvalho e o capitão-mor Guilherme José Nabuco de Araújo. A povoação de Laranjeiras ainda não era cidade, ainda não era vila, era uma povoação, mas uma povoação próspera, rica, em função da produção de cana e de açúcar. E em Laranjeiras também se conspirou abertamente contra o novo governador Burlamaque. Os portugueses ricos, radicados em Sergipe, conspiraram para evitar a emancipação, não é? Gente como Zé Alves Saquarema, Francisco José Rocha, Zé Caetano Faria, o padre José Antônio Gonçalves de Figueiredo, que era o padre da freguesia de Socorro, e o ouvidor José Ribeiro Navarro. Outros senhores de engenho também eram contrários à emancipação sergipana. Por quê? Porque havia compromissos financeiros desses senhores de engenho com banqueiros e comerciantes portugueses sediados em Salvador. Como era o sistema? Eu vou destacar a situação de alguns deles. Zé de Barros Pimentel, Pedro Vieira de Melo, Domingos Dias Coelho de Melo, todos aqui da região sul, da região de Estância, em Santa Luzia, em Diaroba, aquela região ali. Pois bem, eles recebiam antecipadamente dos banqueiros e comerciantes os recursos necessários para plantar a safra de cana e para que os engenhos moessem o açúcar, moessem a safra, moessem a cana e produzissem o açúcar. E com isso hipotecavam a produção a esses banqueiros. E era um negócio vantajoso para eles, porque eles mantinham a atividade deles funcionando sem despender das próprias economias. E queriam a manutenção desse sistema. Por isso, a eles também não interessava a emancipação política de Sergipe. Enfim, esses senhores somente enxergavam vantagens no fato de Sergipe ser dependente da Bahia, no fato de Sergipe não ter autonomia, no fato de que eles não tinham aqui um sistema, né, eficiente de fiscalização, não tinham um fisco competente funcionando aqui, e por isso não precisavam se submeter ao Estado. Os proprietários podiam tudo no âmbito da sua propriedade. O brigadeiro Manuel Fernandes da Silveira, né, governador de Sergipe, nomeado por Dom Pedro I, logo depois da independência, foi o primeiro governador que Dom Pedro I nomeou para Sergipe. Foi Manuel Fernandes da Silveira. Ele sintetizou toda essa situação numa frase. Ele disse: coube a mim a sorte de ser governador de homens que nunca tinham sido diretamente governados por ninguém. E esta é uma missão muito difícil, governar quem nunca foi governado, né? Há um fato, né? Além disso, a Bahia também reagia à independência de Sergipe. A emancipação política de Sergipe significava para o Tesouro da Bahia a perda em impostos e outras rendas anual de 120 contos de réis, que era uma riqueza muito considerável no período. Então, era muito forte o grupo dos que não queriam a emancipação.
A situação era grave. A mesma Câmara de Vereadores de São Cristóvão, que recebeu Burla Marques com festa, com tedéu e empossou, se reuniu no dia 18 de março, declarou vago o cargo de governador de Sergipe, não é? Jurou fidelidade às cortes da Revolução do Porto, lá em Portugal, jurou fidelidade à junta governativa da Bahia e fechou os olhos para a prisão de Burla Marques e para o fato dele ser levado de volta para Salvador. Foi levado por aqueles 200 homens que vieram, permaneceu preso por 30 dias em Salvador e depois foi solto e mandado embora da Bahia. Foi para o Rio de Janeiro. Ou seja, era um brigadeiro e ficou numa prisão que ele mesmo considerou que não era digna para um brigadeiro, para os direitos que tinha um brigadeiro, inclusive a prisão digna. Isso fez com que Sergipe retornasse à condição de dependente da Bahia, perdesse a sua autonomia menos de 30 dias depois da Carta Régia de 8 de julho de 1820. Uma situação difícil, não é? E que vai colocar no lado oposto os que defendiam a emancipação. Eu falei até agora dos que eram contra. E quem é que defendia? Quem é que queria? Os pequenos comerciantes queriam a emancipação, os pequenos proprietários de terra queriam, os donos de taberna, que eram restaurantes e bares frequentados por aqueles que vinham para o território de Sergipe, os donos de casa de aluguel das cidades, ou seja, os pequenos proprietários e pequenos comerciantes. E, além disso, também desejava a emancipação boa parte dos pecuaristas, já que o negócio da pecuária era um negócio muito diferenciado em relação ao negócio da produção de açúcar. O pastoreio era diferente da situação agrícola, da agricultura. É possível citar o grupo dos que defendiam a emancipação, liderado por Joaquim Martins Fontes, que era da vila de Lagarto, um lagartense importante, Joaquim Martins Fontes, que lutou muito para que Sergipe se emancipasse, José Mateus Leite Sampaio, grande figura, capitão-mor das ordenanças da vila de Itabaiana. Itabaiana, o movimento em defesa da emancipação, como em Lagarto, foi fortíssimo. As lideranças de Lagarto e as lideranças de Itabaiana lutaram com muita bravura pela emancipação política de Sergipe, né? Bento Antônio da Conceição Matos, Pedro Cristino de Souza Gama, José Manuel Machado Araújo e o padre Antônio Fernandes da Silveira, todos defensores da emancipação. Institucionalmente, o lugar onde se fez a maior defesa da emancipação política de Sergipe foi na Câmara de Vereadores de Itabaiana. Itabaiana lutou e defendeu. Em fevereiro de 1822, já com as tensões do ano da independência, os parlamentares itabaianenses propuseram às demais câmaras que funcionavam em Sergipe que se realizasse uma reunião no dia 15 de março de 1822 com o objetivo de eleger um governo para Sergipe e de dar cumprimento às determinações da Carta Régia de 8 de julho de 1820. Esse é um movimento que nasce dentro da Câmara de Vereadores de Itabaiana. Do ponto de vista político, os interesses, assim como estavam divididos no Brasil, entre os independentistas e os que eram contrários à independência, aqui em Sergipe estavam divididos entre os emancipacionistas e os outros. Basicamente, três grupos. Um grupo que desejava que nós permanecêssemos como colônia de Portugal e que aqui em Sergipe esse grupo desejava que nós continuássemos ligados à Bahia. Um grupo que desejava que a gente deixasse de ser dependente, declarasse a independência do Brasil, mas mantivesse boas relações com Portugal e organizasse uma monarquia constitucionalista, como de fato se organizou. Esse grupo era formado, o primeiro grupo era basicamente por portugueses proprietários de terra e muito ricos. O segundo grupo por homens ricos e homens das camadas médias,
Mas esse grupo, ele, no caso de Sergipe, se dividia. Alguns eram pró-emancipação, outros contrários. E o terceiro grupo, que era o grupo, digamos assim, mais radicalizado, pretendia a independência e a implantação imediata de uma república, nos moldes do que foi defendido em Minas em 1789, dos moldes do que foi defendido em Pernambuco em 1817. Né? Ou seja, eram esses os blocos que estavam lutando, né, que estavam em conflito no Brasil e em Sergipe. Sergipe conseguiu legitimar a sua emancipação em função de todos esses fatos que ocorreram entre 1808 e 1822. E essa obra da emancipação só se concluiu depois da independência do Brasil. E ao longo do ano de 1822 a tensão foi grande. Se a gente lembrar, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro decidiu não cumprir mais as ordens das cortes de Portugal e não aceitou regressar a Lisboa como as cortes queriam. É o famoso dia do fico, que aparece na história do Brasil, né? Em 17 de fevereiro, ele proibiu que qualquer tropa mandada de Portugal para cá desembarcasse no território brasileiro. Do mesmo modo, ele ordenou que o general Avilés, que era o comandante das tropas portuguesas no Rio de Janeiro, embarcasse com suas tropas de volta a Portugal imediatamente. Em junho, ele convocou uma assembleia luso-brasileira, objetivando propor as bases do processo de independência. E a tensão subiu até chegar ao o sistema de alarme aqui está desativado e a gente optou por só consertar as condições políticas um pouco mudaram, mais essa onda e do com vírus. isso, no dia 5 de dezembro de 1822, Dom Pedro I, já imperador do Brasil, decreta que a Carta Régia de 8 de julho de 1820 está em vigor e que Sergipe tinha autonomia e era uma das províncias do Império do Brasil. Ou seja, esse processo de luta, como a gente vê, é um processo longo, é um processo difícil, é um processo tenso. Os sergipanos tiveram um papel importante que vai repercutir no famoso 2 de julho lá da Bahia, que é o combate às tropas do general Madeira de Melo, que representava a resistência portuguesa contra a independência do Brasil, não é? E que aqui em Sergipe era representado por um grande proprietário de terras e de engenho de açúcar, que era Pedro Vieira de Melo. Após a independência, como eu já disse, no dia 5 de dezembro, Dom Pedro I confirma a validade da Carta Régia e a gente percebe que valeu a pena a luta pela emancipação de Sergipe. Os sergipanos que lutaram foram vitoriosos e com isso nós pudemos construir essa bela pátria que é o nosso Sergipe, esta identidade cultural, esta identidade econômica, esta identidade política que hoje nos orgulha e que estamos celebrando hoje os 200 anos dessa conquista. Parabéns aos sergipanos, parabéns a Sergipe, parabéns pela nossa emancipação e me confraternizo com todos os sergipanos e agradeço ao Poder Legislativo a oportunidade de vir debater aqui esse tema. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, senhores deputados, por essa oportunidade.